Olá pessoal, graça e paz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço. Eu sou o pastor e professor Jeová Rodrigues. Você alguma vez já se perguntou se existe mesmo a possibilidade de se conhecer a Deus? Se Deus realmente é autoexistente, eterno, onisciente, onipresente, onipotente, para mencionar apenas alguns atributos da divindade, como é possível a um ser humano que mal sabe explicar suas origens, que é controlado pelo tempo, que tem conhecimento limitado, que não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e que é impotente diante dos grandes dilemas da existência humana, como por exemplo as calamidades, a pandemia da Covid-19 mostra claramente isso, e a própria morte? Como é possível um ser tão limitado conhecer a Deus? Parece haver um abismo intransponível entre o ser divino e o ser humano, e de fato há. No campo da teologia, costumamos dizer que existe um abismo ontológico entre Deus e os seres humanos, entre o Criador e a criatura. Esse abismo ontológico é uma referência que se faz à distinção entre as duas naturezas. Deus é Criador, o ser humano é criatura. Deus é eterno, o ser humano é temporal, perpétuo. É temporal enquanto existe por aqui e é perpétuo porque uma vez criado ele vai existir para sempre. Deus é autoexistente. O ser humano tem a sua existência derivada dele. Deus é onisciente. O ser humano é limitado em conhecimento. Deus é onipresente. O ser humano está limitado pelo tempo e pelo espaço. Deus é onipotente. O ser humano é limitado em poder. São essas diferenças que nós denominamos abismo ontológico. Diante desse fato inegável é que levantamos os questionamentos. É possível ter um conhecimento real a respeito de Deus? O que a teologia tem a dizer sobre isso? Para responder a esse dilema, quero convidar você a tomar um café e me acompanhar nesses 2 dedos de prosa sobre teologia. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora mesmo. Sua inscrição é muito importante para a continuidade deste projeto. Deixe o seu like, registre os seus comentários e não se esqueça de compartilhar o link com seus amigos e amigas. Terei o maior prazer em interagir com você. E não se esqueça de ativar o sininho para ser informado de novas publicações. Conto com você para alcançar o maior número possível de pessoas. Seu apoio e feedback são muito importantes para mim. No campo da teologia, o termo comumente utilizado para referir-se à busca do conhecimento acerca de Deus é teontologia. A etimologia ou história de formação do termo é a seguinte: formada pelos vocábulos gregos theos, que se traduz como Deus, ontos, que se traduz como ser, e logos ou logia, que se traduz como razão, conhecimento sistematizado ou organizado, a teontologia é a área da teologia sistemática que estuda de maneira organizada o ser de Deus, a sua natureza, a sua existência, os seus atributos e as suas obras, tendo como referência sua revelação objetiva, a Bíblia, as Sagradas Escrituras. A busca pelo conhecimento é uma característica inata de todos os seres humanos. Já dizia Aristóteles, o grande filósofo grego, 4 séculos antes de Cristo, que todos os homens têm por natureza desejo de conhecer. Conhecimento pode ser definido como o processo de reflexão crítica que possibilita a compreensão de um objeto. É processo porque pressupõe diversas etapas, é reflexão crítica porque exige da pessoa se voltar inúmeras vezes sobre o seu objeto de estudo, fazendo as perguntas adequadas, com o propósito, a finalidade de compreender melhor o seu objeto de estudo. Todo conhecimento pressupõe a dialética, o diálogo entre sujeito e objeto. Sem sujeito, que é o indivíduo que busca conhecimento, não existe conhecimento de fato. Sem objeto, que é o elemento que se busca conhecer, não existe conhecimento de fato. Dinâmica da construção do conhecimento em qualquer área do saber, isso inclui a teologia, pressupõe transitar por 2 vias que são complementares e indissociáveis.
Na psicopedagogia, nós chamamos essas vias de via solidária. A via solidária é o conhecimento que previamente foi elaborado, que previamente foi sistematizado e que está disponibilizado a qualquer pessoa que deseja construir o seu próprio saber. Então, pensar na via solidária no processo de construção do conhecimento é assumir que ninguém constrói conhecimento no vácuo. Todo conhecimento que se constrói a partir de conhecimento previamente elaborado, de conhecimento previamente sistematizado. Então, se você quer construir saber, quer construir conhecimento, você precisa necessariamente passar pela via solidária. Você precisa necessariamente se apropriar de conhecimentos que outrora foram produzidos e que foram deixados à sua disposição. Além de se passar, de se circular pela via solidária, é preciso também passar pela via solitária, se nós quisermos de fato construir conhecimento. E o que significa essa via solitária? A via solitária é o momento em que você, depois de acessar todo o conhecimento que foi disponibilizado pela via solidária, é o momento em que você se pergunta o que fazer de agora por diante com tudo isso que outros já construíram no passado. Então, a via solitária é o seu momento. É o momento de você refletir, é o momento de você questionar, é o momento de você criticar, é o momento de você fazer as perguntas, é o momento em que você concorda ou que você discorda com aquilo que você lê, com aquilo que você aprende. A via solitária é o momento em que efetivamente a informação que você absorveu através da via solidária é o momento em que essa informação finalmente se torna saber, se torna conhecimento para você. Eu costumo dizer que é o momento em que nós colocamos a nossa impressão digital naquilo que pensamos, naquilo que escrevemos ou naquilo que dizemos. Então, a dinâmica da construção do conhecimento, ela pressupõe necessariamente circular por essas duas vias. Você precisa acessar o conhecimento que previamente já foi construído no passado, ninguém constrói conhecimento a partir do nada, mas a partir desse conhecimento que é socializado, que é disponibilizado para você, você reflete, você pensa, você questiona, você concorda, você discorda, e a partir disso você constrói um novo conhecimento, a partir disso você constrói um novo saber. Todo conhecimento tem o seu mistério, tem o seu encanto, e é no mistério que deve-se ser iniciado. O saber teológico vê-se envolvido mais que qualquer outro por um véu misterioso, por tratar-se, em última análise, de conhecimento a respeito do mistério tremendo, do mistério dos mistérios, Deus. As palavras de Deus ditas a Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Tira as sandálias de teus pés, porque este lugar em que estás é terra santa, soa aos ouvidos de quem pensa aproximar-se do estudo da teontologia. Só nessa atitude de reverência religiosa, de humildade, de temor e de dependência divina, consegue-se penetrar o mundo de Deus. Nesse particular, a epistemologia divina difere grandemente do jeito de se elaborar as outras ciências. Anselmo de Cantuária, que viveu entre 1033 a 1109, resume muito bem a postura de quem deseja adquirir um verdadeiro conhecimento de Deus na seguinte oração: minha intenção, Senhor, não é penetrar em tua profundidade, porque de forma alguma posso compará-la à minha inteligência. Porém, desejo compreender a tua verdade, ainda que imperfeitamente. Essa verdade em que meu coração crê e que ele ama. Porque não procuro compreender para crer, mas creio para vir a compreender. Na verdade, creio, porque se não cresce, não viria a compreender. Apesar da grandiosidade de Deus e de nossa limitação humana, podemos afirmar que é possível ter conhecimento real de Deus se levarmos em conta os seguintes fatos. Em primeiro lugar, Deus existe, tem atuado e tem falado. Ele se revelou por meio da sua criação e pela palavra, a palavra escrita e a palavra encarnada. Várias referências na Escritura fazem alusão a isso. Ao Deus que existe, ao Deus que atua na história, ao Deus que tem falado aos seres humanos
E eu gostaria de compartilhar com você 3 porções da Escritura que reforçam esse primeiro argumento que eu estou apresentando sobre a possibilidade real de se conhecer a Deus. As referências bíblicas que vou compartilhar com você encontram-se no Antigo Testamento, no livro dos Salmos 19, no Evangelho de João e também na carta aos Hebreus. O Salmo 19, a partir do verso 1, diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Essa porção das Escrituras se encontra no Salmo capítulo 19, versos 1 a 4, e é a primeira alusão que a Escritura faz nesse Salmo a respeito do testemunho que Deus dá sobre si mesmo no processo de criação. Então, o que o salmista está dizendo para nós nesse primeiro momento é que a criação ela dá testemunho a respeito de Deus. A criação ela aponta para um Criador. Dando continuidade ao Salmo 19, o texto continua dizendo o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Esse é um outro trecho do Salmo 19, esses são os versos de 7 a 8. O que você pode perceber nesse Salmo, e depois você pode fazer a leitura do Salmo na sua totalidade, na sua integralidade, é que o Salmo 19, ele tanto aponta para a criação quanto para a lei escrita de Deus como elementos que Deus disponibilizou, que Deus colocou à nossa disposição para que nós pudéssemos acessá-lo, para que nós pudéssemos ter conhecimento dele. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois o verso 14, apresenta o seguinte testemunho a respeito de Jesus, que nas Escrituras é chamado de o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Esses são os versos 1 e 2, e o verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, afirma o seguinte sobre Jesus, o Verbo encarnado. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e aqui há uma alusão clara ao texto, à Escritura, que foi produzida no Antigo Testamento, falas de Deus que foram compartilhadas a profetas e que foram registradas. O escritor continua dizendo: a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. A partir dessas leituras que foram feitas no Salmo 19, no Evangelho de João e na carta aos Hebreus, fica perfeitamente claro que a Escritura aponta possibilidades reais do ser humano ter um encontro e ter um conhecimento pessoal a respeito de Deus. É possível conhecer a Deus porque Deus se revelou. É possível conhecer a Deus porque Deus se manifestou na história. É possível conhecer a Deus porque Deus deixou a sua palavra, e não apenas a palavra escrita, mas deixou ou enviou Jesus, o Verbo encarnado, para apresentar-se a nós. Além do fato de que Deus se revelou, além do fato de que Deus se manifestou na história e fala conosco, um segundo elemento que fortalece a ideia de que é possível ter um conhecimento real a respeito de Deus é o fato de que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança dele. No livro de Gênesis, o livro das origens, capítulo 1, versículos 26 a 27, nós temos exatamente esse testemunho. Se Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aí nós temos o testemunho da Escritura: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É essa semelhança que permite ao ser humano conhecer a Deus e lhe responder com fé. Além do fato de que Deus se revelou na história através da natureza, da criação, através da palavra escrita do Verbo encarnado, e além do fato de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, existe um outro argumento forte que nós podemos utilizar,
e que nos dá a possibilidade de assumir que realmente nós podemos ter um conhecimento pessoal a respeito de Deus, que é o fato de que nós temos o auxílio iluminador e o auxílio didático do Espírito Santo. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos de 9 a 15, ele fala acerca dessa ação iluminadora e didática do Espírito Santo sobre aqueles que creem. A Escritura diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Como se pode notar, pelo testemunho das Escrituras, Deus criou a mim e a você para que pudéssemos conhecê-lo e nos relacionar com ele. Um relacionamento saudável com Deus pressupõe um conhecimento profundo a respeito dele. Afinal de contas, nós só nos relacionamos bem com aqueles que nós conhecemos bem. Pense nisso. Ore a esse respeito. Dedique-se ao estudo das Escrituras e então você realmente conhecerá a Deus. Conheça mais sobre teologia em nossos próximos vídeos. Vejo você no próximo encontro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom. Paz.